vocês? Estamos aqui para mais um Papo Saudável com convidados muito especiais para vocês, tá certo? E o nosso convidado de hoje, ele tem um currículo de causar inveja a muito chefe renomado por aí, com passagem em restaurantes renomados como o Dom, do Alex Atala, e o Mani. O nosso convidado, Ian Baiocchi, que está aqui com a gente, né? Ele tem uma carreira extremamente promissora aqui no estado, no ramo da gastronomia. E hoje nós vamos estar conversando com Ian Baiocchi. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Rogério, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, bora bater um papo. Bora bater um papo agradável nesse papo saudável, não é mesmo? Com certeza. Ian, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, você estudou em São Paulo, né? Participou e trabalhou em grandes cozinhas também em São Paulo e resolveu ir para a Espanha. Por que Espanha e não Itália, que você tem uma referência gastronômica muito importante italiana, não é mesmo? Com certeza. Bom, eu acho que tudo vai de encontro com o que você acredita na época, certo? Então, naquela época, a cozinha espanhola, assim como os dias atuais, é uma cozinha que está em voga no mundo inteiro. Eles iniciaram um movimento, principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é a nova cozinha espanhola, a cozinha de vanguarda, a cozinha molecular, em que tudo se mesclava ali. E naquele momento que eu estava estudando gastronomia em 2007, 2008, só se falava em Espanha, não se falava em França, não se falava em Itália, muito menos. Na verdade, a cozinha italiana naquela época, 12 anos atrás, né, ela estava numa baixa muito forte, assim, internacionalmente falando, porque era uma cozinha muito presa à tradição, então não acontecia nada novo. Uhum. E eu, molecão e tudo, eu queria ver coisas novas, queria ver as coisas... Fugir um pouco assim do tradicional, né? Exatamente, ver o que acontece de melhor no mundo. E aí, naquela época, basicamente o que tinha é uma informação de que os melhores restaurantes do mundo estavam na Espanha. E aí eu consegui um estágio nos dois melhores restaurantes da Espanha e, consequentemente, 2 dos 3 melhores restaurantes do mundo, segundo um guia, quando eu fui, foi 2011. Naquela época, o El Celler de Can Roca, que é um dos lugares que eu fui, era o número 2 do mundo, e o Mugaritz, o outro restaurante que eu fiz estágio, era o número 3 do mundo. Então eu tinha a oportunidade de estar entre os melhores entre os do melhores, mundo, né? realmente. Realmente, aí vem toda essa questão, né, de você ser realmente promissor e ter trazido muita coisa boa aqui para o nosso estado, não é mesmo? E como é que foi voltar para cá, largar todo esse contexto para retornar para o estado e aqui fazer assim sua carreira? Bom, eu acho que foi uma volta muito natural, principalmente pensando em família, pensando nas próprias raízes. Estava na hora de voltar? Estava na hora de voltar. Eu fiquei 6, 7 anos fora, né, entre o período de estudar em São Paulo, trabalhar muito tempo em São Paulo e depois passar esse 1 ano na Espanha entre os 2 dos melhores restaurantes do mundo. Eu senti a necessidade de voltar. Surgiu uma proposta e tudo, e eu acabei aceitando vir para cá, ainda com o pé atrás, porque imagina, um moleque de 17 anos que muda para São Paulo, começa a ter um relacionamento ali, trabalha em excelentes cozinhas, né, e tudo, se forma ali, tem seu ciclo de convivência profissional todo montado ali. E Goiânia sempre era uma coisa só visitar a família, amigos e etc. E a cena gastronômica de Goiânia, não que era fraca, mas ela estava numa frequência diferente do que acontecia em São Paulo e do que acontecia na Europa. Porque aqui é um público mais tradicional, né? Eu acredito muito no público de Goiânia. Eu acho que é um público muito bom, na verdade. Mas que na época era extremamente tradicionalista e eu não via uma entrada naquele momento aqui. Mas acabou que aconteceu. Ian, a gente conhece a sua história já, a gente acompanha de perto já há algum tempo e sempre tive uma curiosidade. Você é muito jovem. De onde que veio a ideia da gastronomia? Onde é que ela entrou na sua vida tão precocemente? Porque
como se diz, é muito talento para pouca idade. Desde a primeira vez que eu entrei no seu primeiro restaurante e degustei daquele cardápio. Aquelas maravilhas que ele tem, né, lá, né, Odécio? Que encantam qualquer um. Que isso? Eu fui impactado desde a primeira garfada, vamos dizer assim. Que massa. Desde o primeiro instante eu fiquei impactado. E aí me disseram, né, passou um garotão lá no meio do restaurante, e eu não sabia até então, né? Aí eu perguntei, assim, de curioso, chamei um garçom e falei, escuta, quem é o proprietário? Sabe? Porque isso aqui é maravilhoso. Aí falou, acabou de passar aqui. Falei, aquele novinho que passou, é ele. Eu fiquei impressionado, isso ficou gravado, né? Fala um pouco sobre isso, por favor. Bom, e é curioso porque no começo rolava até um certo tipo de preconceito, assim, né? Pô, sério? Eu já tenho cara de moleque, eu tenho 31 anos, imagina quando eu abri o Easy ali com 25, né? E eu tava acho que no primeiro mês de abertura do Easy, eu fui frequentador do executivo, né? Restaurante judia um pouco da gente, a gente fica com essa cara mais velha, né? Que mais velha. Não, imagina ele contando pra família que ele decidiu fazer gastronomia. Nossa, foi uma doideira, porque imagina, isso foi em 2007, né? Imagina, em 2007, pô, eu estudei em escola boa e tudo, um ciclo de relacionamento super bacana através do meu pai, minha mãe e tudo. Nunca fui de estudar muito, mas sempre fui focado no que interessava para mim. Então, interessa para mim passar de ano? Bora estudar e vamos passar de ano. Interessa para mim passar no vestibular, numa faculdade legal? Então, bora focar nisso aí e fazer acontecer. E aí, aquela velha decisão na época de ter que optar mesmo por fazer agora, né? alguma coisa que você se encaixe, obviamente que você tenha retorno financeiro, né? Porque eu acho que é natural todo mundo pensar nisso. E eu sempre tive dentro de casa o conselho de que você só vai ser bom naquilo que você gosta e só vai gerar retorno financeiro para você se você fizer algo que você gosta e fazer com que aquele trabalho não seja uma simples obrigação de levantar aí, cumprir horário e ir embora, certo? Ou seja, então, você tem que curtir aquilo que você faz, tem né? que curtir, tem que curtir. Então foi um período difícil, prestei outros vestibulares, cheguei a passar em outras coisas, mas na hora de decidir mesmo, falei, cara, vai ser gastronomia mesmo, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer de certa maneira. É óbvio que eu não sabia fazer nada, mas eu achava que sabia, né? No auge dos 17 anos ali, você acha que sabe fazer alguma coisa. E aí, enfim, decidi cursar gastronomia e talvez isso foi um ponto positivo, porque eu decidi cursar, eu não decidi cursar como uma aventura, né? Como uma coisa que podia ser passageira e depois eu vejo o que eu faço. Não, é um período de decisão da vida, então eu preciso usar aquilo ali ao meu favor e falar assim, pô, já que eu vou fazer, eu vou ser excepcional nisso que eu estou fazendo. Preciso então, fazer dar certo. Com certeza. Porque eu já tinha mãe falando no meu ouvido, pai falando no meu ouvido, todo mundo falando no meu ouvido, que era uma decisão minimamente difícil. E o pontapé inicial foi Goiânia ou de cara você fez a faculdade? Foi de cara São Paulo. São Paulo. E aí o que aconteceu foi que eu fui buscar o que era de melhor, assim. Então eu fui em alguns restaurantes, conversei com os chefs, perguntei para eles como tinha sido a trajetória, onde que eles tinham estudado. Curioso que naquela época a maioria dos chefs ou eram autodidatas ou eles tinham se formado fora do país e depois voltaram. E acolheram aquele garotão sem nenhum problema. Não, viraram para mim e falavam, você vai trabalhar várias e várias horas de graça, meses, talvez anos, você vai ganhar R$1.000 por não sei quanto tempo e vai trabalhar 16 horas por dia, mas no final isso vai valer a pena para você. Vai dar certo, né? Vai dar certo. E vem cá, e qual tendência que você trouxe da Espanha? E qual é aquele ingrediente que não pode faltar na sua comida? Nossa, bom, a primeira coisa que eu trago, principalmente pensando no Mugaritz, que foi um dos lugares que eu trabalhei, que eu costumo comentar que você não traz referência culinária de lá, você traz a mentalidade, você traz toda
a cultura que eles realmente têm de trabalho lá, de respeito ao ingrediente, de olhar para aquele produto e entender que se aquele produto é bom, ele vai dar certo lá no final se você cuidar da maneira correta. Então, um dos meus aprendizados foi só usar coisa boa. Então, não adianta eu pegar um produto que vem, vamos lá, vem da França, super congelado, chega para mim com uma volatilidade baixa já, porque só para chegar aqui ele demorou 2 meses. E aí eu vou usar aquilo ali, cara, nunca vai estar tão bom igual um restaurante francês na França. Então é muito melhor eu olhar para um pato, pegando um paralelo ali, e olhar para um pato que eu tenho aqui próximo na região, ou no máximo em alguma região do Brasil, que eu compro de Santa Catarina e é de excelente qualidade, que ele chega para mim num estado perfeito e eu vou cuidar daquilo ali num estado perfeito. E você vai comer um produto não igual de um restaurante francês na França, vai comer um produto diferente, mas com o mesmo tipo de qualidade, com o mesmo tipo de cuidado com o ingrediente, com uma técnica de cocção que a gente tenta realizar a perfeição para chegar naquele produto que acaba sendo um produto nosso, que acaba sendo um produto, né? São experiências únicas, né, Ian? Com certeza. Não, e para quem não sabe, o Ian sempre prestigia o mercado local, que foi isso que ele acabou de explicar. E é isso que a gente faz aqui no nosso programa. Nós estamos prestigiando o que a gente tem de melhor, não é mesmo? Com toda certeza. Na verdade, quando vocês me convidaram, isso foi uma das coisas que eu fiquei super feliz, assim, né? Porque eu brigo muito para as pessoas olharem para a gente. Você faz isso mesmo. E olhar aqui para Goiânia, às vezes as pessoas me perguntam, por que você não monta uma coisa fora e tal? Vamos lá, tem 5, 6 negócios em Goiânia hoje. Eu falo, cara, porque eu gosto de andar nessa rua aqui, entendeu? Eu gosto de passar aqui todos os dias. Eu gosto de ter proximidade de um lugar com o outro. Eu gosto de ver vocês ali no restaurante, poder cumprimentá-los e tudo, ver a percepção de vocês. Às vezes se eu tiver um negócio fora, eu vou ter essa percepção sempre de maneira digital, digamos assim, não é a mesma coisa, né? Você não vai compartilhar, né? A alegria da pessoa, de prestigiar o seu prato. Comida é compartilhar. É compartilhado. A comida nasceu para ser compartilhada mesmo. Ian, o seu primeiro experiência, né, seu negócio foi na Casa Cor ali, setor marista aqui, não foi? Foi. Uma casa enorme. Foi, perto lá da clínica. Isso como restaurante, né? Porque quando eu vim para Goiânia, eu vim para ser chefe do Palácio das Esmeraldas. Então, fui chefe do Palácio das Esmeraldas por 3 anos, né? De 2012 até 2015. Só que nesse inteirinho, em final de 2012, eu cheguei em dezembro de 2011, né? Da Espanha. E aí, 2012, em março, eu comecei, que foi só o tempo de se ajeitar, assinar no diário oficial, essas coisas e tal, e eu realmente fiquei em Goiânia justamente para isso, para assumir nessa posição e estar perto da família e tudo. E final de 2012 eu já montei o buffet, no mesmo ano que eu cheguei. Primeiro você montou o buffet. E aí eu montei um buffet que funciona até hoje, infelizmente com essa pandemia ele está parado, mas é onde atualmente funciona o Burger for a Day, que é uma empresa nossa que surgiu durante a pandemia e funciona de maneira meio que uma dark kitchen, porque o buffet é só uma cozinha de produção e escritório para levar o evento para as pessoas. Então, como não está tendo evento, ou eu teria que fechar o buffet, né, porque no meio do marista, mais uma vez você grande, reinventou. Então, aí eu tive... Eu lembro da experiência dessa Casa Cor, eu estava lá. E eu Foi tentei, em 2015. sentar lá. Não consegui. Não, eu consegui. Não consegui. Eu consegui. Não consegui. E ficou Foi marcado. E aí porque... foi justamente isso, foi a primeira experiência com o restaurante. E como estava super cheio, por que não ir para fora, né? Mas na verdade já estava tudo engatilhado. Porque a gente abriu o IS durante a Casa Cor. Então, até o fato de pegar a Casa Cor já foi uma coisa para começar a divulgação do nome, né, do IS e tudo. E aí... Só uma curiosidade, aquela Casa Cor do seu restaurante bombom foi a minha clínica 10 anos. Você tá brincando? Por 10 anos antes de eu mudar para minha atual clínica. Que legal. Lá onde foi colocado o seu ali restaurante 13, era o Jardim, né? Mário Bittar.
Marmitão. Era Marmitão. É porque é uma travessa da 15, né? Isso mesmo. Então, eu não esqueço do ambiente, porque 10 anos ali era a minha casa. Não, e ali foi um momento de fazer várias conexões incríveis, assim, até a arquiteta que fez aquele espaço da Casa Pura, onde a gente fez o restaurante, ela que fez a arquitetura da tratoria depois. E finalizar esse processo lá do Palácio das Esmeraldas e iniciar agora como Ian, um empreendedor, com sócios, e montar um restaurante num mercado que é tradicional e é conservador, mas que quando gosta, né, abraça. Na verdade, como é que você foi? rompeu barreiras, né? Com certeza. Você rompeu... É óbvio que foi um frio na barriga, como nunca aconteceu com nenhum outro negócio. A necessidade de dar certo era muito grande, então às vezes as pessoas até comentam comigo: nossa, eu gosto de todos os seus restaurantes, mas o Is é o meu preferido. E aí eu falo assim, não com uma frustração, às vezes eu falo assim, pô, mas é o meu preferido também, né? Meu primeiro. É o primeiro, é o que eu coloquei todo o meu sangue, eu coloquei tudo que eu podia, né? Toda a garra, todo o conhecimento, tudo foi para aquilo ali mesmo. Então... Mas eu estava comentando agora há pouco, eu sou vizinho do Is, então eu já fui lá, tive a oportunidade várias vezes, eu amo ir ali. Mas eu estava na inauguração do Alata. Que bacana. E o Alata me surpreendeu muito, porque eu achei ele simplesmente incrível. O paladar não é só sorveteria, né? É uma empresa de sobremesas, não é isso? Com certeza. E eu fiquei encantado pelo sabor de tudo que é servido lá e pelo privilégio de ter sido servido pelo Ian. Eu posso dizer isso, eu não vou esquecer disso jamais. Quem serviu a minha sobremesa foi o próprio Ian. Nossa. Pior que foi uma coisa que muita gente que passou lá, né, nessas 2 primeiras semanas achou muito massa, né? De me ver ali com o bonezinho para trás, servindo todo mundo. Acho que deve ter pensado assim, né? Não, mas será que é ele mesmo que está ali? Porque às vezes as pessoas não veem, porque as cozinhas fechadas, eu estou ali do lado de trás e ninguém nem sabe às vezes que a gente está ali, né? Eu costumo até brincar, eu falo que eu sou o backdoor man, né? Eu sou um homem que gosta de ficar atrás das portas, eu não gosto muito de holofotes, eu sou mais quietinho ali, gosto de cozinhar mesmo e tá ali atrás fazendo negócio. Mas foi muito bacana isso, né? Uma sorveteria nova, uma coisa... Uma pegada super jovial, bacana. E você sabe que eu fiquei pensando? O porquê do nome, né? Do Alata. Você sabe, Eudércio, o Alata, ele é o final do nome científico do Baru. E você usa muito baru nas suas receitas. Então, assim, ele é um ingrediente que você utiliza como base mesmo para os sorvetes? Você utiliza muito baru? Utilizo muito. Na verdade, até foi muito natural que surgisse esse nome, porque o ingrediente do Cerrado que mais me surpreendeu quando eu conheci o baru quando eu estava em São Paulo. E até era um chefe famoso e tal, levou para o pessoal provar, era cozinheiro na época e tudo, e aí deram pra gente provar e falaram, isso aqui é do Cerrado, e eu não conhecia, eu me sentia um Como idiota. assim, né? Desculpa a palavra, mas Como assim? precisou sair. E aí, basicamente, depois de eu conhecer, eu me apaixonei completamente. E aí eu sempre usei o baru muito em preparações salgadas. Ele combina de maneira geral com coisas salgadas e coisas agridoces, porque ele é muito terroso, né? E além de tudo ele tem uma textura muito bacana, que ele é muito crocante, etc. E quando eu comecei a trabalhar com o baru, eu comecei a me apaixonar pelas possibilidades que ele dá. Inclusive a pasta que a gente faz de baru, que ela chega a ficar moendo por 16 horas no moinho de pedra, que é a base do sorvete de baru. Às vezes as pessoas até se confundem, elas acham que o baru é a base de todos os sorvetes. Não, o baru é a base do sorvete de baru, que tem uma máquina específica dos anos 60 da Itália, que a gente bate ele e ele fica guardadinho ali, ela fica bem do lado ali do expositor. Eu não sabia, a lata veio do baru. Vem do baru. Por isso que a gente fala o Alata, né? O Alata. Até pra... E aí tem essa brincadeirinha com lata também, que antigamente
as grandes sorveterias nacionais e internacionais comercializavam o sorvete em lata. Então tem esse Sim, e você tem umas latas bem desenvolvidas, com design super legal, né, que a gente... Processo longo, mas que valeu a pena. E tem dado super certo, não é mesmo? Com certeza. E se a gente for pensar, por exemplo, todos os seus restaurantes têm nomes extremamente simbólicos, né? O 1929 é a idade da sua avó, o Gras tem relação com a gordura, né, francesa, não é mesmo? E o Alata com Baru, que é uma referência hoje para você de produto de qualidade. Então eu fico pensando, já que você gosta muito dessa questão de usar manteiga, gordura, você segue tendência? Tem uma tendência na culinária ultimamente? Acho que sim. Pensando principalmente sobre o ponto de vista de gorduras saudáveis, eu não tive medo de dar um nome Gras. Por quê? Porque vocês sabem muito melhor que eu, né? Vocês até me corrijam se eu estiver errado, por favor, doutores. Basicamente, estudando algumas coisas e vendo o que acontecia no mundo, eu vejo as pessoas priorizando o tipo de gordura natural das coisas, né? Por exemplo, às vezes não tem problema de você comer um ramão, porque aquela gordura é natural dele, né? Então, às vezes não tem problema você comer um confit de pato, porque ele é confitado na própria gordura, ele não é confitado num óleo de soja ou num óleo vegetal quimicamente processado e etc, né? Então, pensando desse ponto de vista, com as pessoas indicando óleo de coco, outros óleos que são benéficos para a saúde, eu não tive medo de vincular o nome Gras à gordura, até porque, com o conhecimento das nossas outras cozinhas, as pessoas sabem que, por mais que tenha uma carne vermelha, tenha um porquinho com uma gordurinha ali, com aquela pururuquinha e tal, a gente trabalha para que a comida seja o mais leve possível e o mais prazerosa possível. Porque uma coisa que eu acredito muito em comida é que ela nunca pode te derrubar, ela tem que te levantar, né? E tem que ter sabor, não é mesmo? Com certeza. Tem que ter sabor. O sabor levanta e a leveza levanta, né? É importante. E nesse período, o que mais tem levantado as famílias, vamos dizer assim, é esse acolhimento que a cozinha traz. Colocar, né, lembrar de sensações como a comida da avó, a comida da mãe, né, e a comida do Ian. E nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que fez toda a diferença no nosso papo saudável de hoje, tá bom? E obrigado. Seja sempre bem-vindo para vir aqui. Foi um prazer enorme, só tenho a agradecer. Tá? Ter você sempre aqui. Muito bom estar com os dois aqui. Ter você conosco aqui. Ter você conosco é um privilégio muito grande. Poderia passar aqui horas conversando, querendo conhecer um pouco. Só podia ter aquela pururuquinha, não é mesmo? Aquela que vem assim de entrada, fica muito bom. Aliás, Rogério, a gente poderia continuar a entrevista numa segunda edição lá no IS. E termina no Alata. Aí vai pro Alata, né? Tranquilo. Porque olha, pessoal, quem não conhece ainda os restaurantes do nosso amigo Ian, são fantásticos, é uma experiência incrível, experiência única. E o Alata me surpreendeu muito. O Alata é maravilhoso, é uma delícia. Você vai lá, o problema é que você não consegue ir lá só uma vez, você quer conhecer todos eles, porque todos são incríveis. Que bom, tá? né, Ian? Muito Esse obrigado, é um problema Ian. muito bom. Que bom, tô felizão com isso. E vocês não perdem por esperar, porque hoje a gente tem muito mais. E eu vou dar um spoiler para vocês. Imagina, um baioque, 2 baioques, imagina se a gente tiver 3 baioques nesse programa. E é o que teremos, 3 baioques nesse programa, nessa edição de hoje. Aguardem, não saiam daí, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu
graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Bom, gente, e para finalizar esse programa que vocês viram, tá muito especial. Nós trouxemos um convidado que ele é extremamente especial para mim. Ele roubou meu coração e eu tenho certeza que vai roubar também o coração de vocês. Com ele eu formei uma família e nós somos parceiros de trabalho há mais de 14 anos. Um cirurgião vascular extremamente querido no nosso meio, competente e que eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês, Dr. Marcelo Baiocchi, meu marido, que está aqui comigo hoje. Ai, Odécia, até suei agora. Opa! E que eu conheci como DJ, nas horas vagas, como entre amigos, um excelente DJ, uma pessoa extremamente querida também, e não podia roubou deixar... seu coração também? Ele me conquistou. Muito bom. Ele me conquistou. Ele roubou meu coração, que meu coração, né? É da Jaque. É da Jaque. É da Jaque. E os filhotinhos maravilhosos que temos. Mas a sugestão de convidar o Marcelo, até eu tinha feito para a Rogéria, porque como é uma pessoa extremamente agradável, um profissional muito competente, é uma pessoa que está sempre por perto e é muita gente bacana que eu conheço que adora ele e ele não podia ficar de fora. De jeito Principalmente a minha parceira. De jeito não nenhum. podia deixar de fora nunca, né, Rogéria? É o programa dos Baiocchi esse, não é mesmo? Hoje é o dia dos Baiocchis. Mas ele está aqui, né, a convite para falar sobre saúde, falar do universo da cirurgia vascular, que é o dia a dia dele. Gostaríamos de ouvir de você um pouco como é que estão as coisas hoje em dia. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer essas palavras carinhosas e as muito quentes e amorosas da minha digníssima esposa, porque é uma honra estar aqui com vocês. Estou um pouco nervoso, porque a gente ficar do lado de lá é mais fácil, né? E de cá é um pouco mais difícil, mas é um prazer, uma satisfação enorme. Eu sou fã de carteirinha do programa Papo Saudável, acompanho todos, não perco um e sempre dou o meu pitaco onde eu posso, sabe? Diga-se de passagem, dicas preciosíssimas, um observador. É uma honra estar aqui, volto a dizer, um prazer estar aqui nesse local, com essa equipe maravilhosa e vamos lá. E nós trouxemos para vocês, gente, um assunto que é extremamente pertinente. Nós vamos falar sobre doença aterosclerótica, mais referente à doença carotídea extracraniana. E aí, Marcelo, explica um pouco para as pessoas o que é a aterosclerose. Bom,
A aterosclerose é o que? É o acúmulo, depósito de gorduras na parede das artérias do corpo. Qualquer artéria, em qualquer segmento do corpo, ela pode sofrer essa doença. Então, a aterosclerose é uma doença sistêmica, é uma doença que acomete qualquer artéria do nosso corpo. E a gente sabe que as gorduras, colesterol, triglicérides, quando estão em doses elevadas na nossa corrente sanguínea, por depósitos que vão se formando na parede das artérias devido ao estresse relacionado à pressão sanguínea, né? Então, pressão sanguínea alta, uso do tabaco, diabetes. Então, existem fatores que vão provocando esse depósito de gordura. Esse depósito ele vai se formando como se estivesse incrustado na parede do vaso e vai reduzindo a sua luz, o seu calibre interno, diminuindo assim o que? O aporte sanguíneo para determinada estrutura, órgão, né? Então isso causa uma deficiência na circulação distalmente após essa placa que vai se formando. Esse processo todo, no final, ele é uma saponificação que ocorre, é uma reação química, onde a gordura vai sofrendo com necrose, com celular, com células que vão formando cristais e, em última análise, vai depositando inclusive cálcio, então vão calcificando. Então as placas, elas têm vários estágios, mas o principal é que ela vai diminuindo a luz da artéria que está acometida. E por que nós trouxemos esse assunto para vocês? Por conta da pandemia, as pessoas estão mais sedentárias, a pressão arterial tem subido, as pessoas têm comido mais, com hábitos saudáveis, com hábitos, na verdade, nada saudáveis. E a gente sabe que o AVC e a doença coronariana são uma das maiores causas de morte no mundo. Só para vocês terem uma ideia, 85% dos AVCs, eles podiam ser preveníveis. Então é por isso que a gente trouxe esse assunto à tona aqui para vocês, tá certo? E o Marcelo falou um pouco de sintomatologia, mas e os pacientes que são assintomáticos? Como é que a gente pode rastrear esses pacientes? Bom, a gente faz o rastreamento baseado em fatores de risco, porque os pacientes que apresentam os fatores de risco, se você quiser eu já cito, né? Pode citar. Pode citar. Então são aqueles que eu comecei a dizer, né? Então, a pressão sanguínea elevada e sem tratamento é um dos principais fatores para a formação de placa e no caso da ocorrência do acidente vascular cerebral. Existe o cigarro, o tabagismo, existe colesterol, triglicérides em níveis elevados. Então, os fatores hereditários, sedentarismo, estresse, né? O álcool interfere? O álcool nem tanto, nesse caso, para a formação de placas. E o diabetes e a obesidade, né? Essas sim estariam relacionadas em menor taxa, mas ainda assim bem importantes, né? na formação. Então, quando você identifica esses fatores de risco, a partir de uma certa idade, a gente já começa a fazer uma triagem para identificar aquele paciente que precisa de um segmento mais de perto, um tratamento clínico, um controle desses fatores de risco. De rotina, um paciente assintomático, uma pessoa assintomática, é recomendado que ele faça um exame, que nós vamos dizer lá na frente, a partir dos 45, 50 anos. Se o paciente apresenta um desses fatores, a gente pode jogar isso para mais cedo. Então a gente pode começar a fazer um acompanhamento numa idade mais cedo. Hoje a gente tem visto pacientes sofrendo de infarto e derrame a partir dos 30 anos. Então 30 aos 40 a gente já observa pacientes que apresentam infarto e acidente vascular cerebral, certo?
Então é importante a gente estar ligado aos fatores de risco. E sabe, Odécio, por que é importante a gente estar falando disso para as pessoas? Que Sim. por causa da pandemia, as pessoas não estão fazendo as suas prevenções. Isso é o mais importante. Então, estão deixando de ir ao cardiologista, estão deixando de ver a questão da pressão, estão deixando de ir na neurologia, ou seja, todas as prevenções estão paradas porque as pessoas estão com medo do Covid. E na doença arterial, gente, na doença arterial coronariana, na doença aterosclerótica, a maior parte dos pacientes são assintomáticos. Então, quando você chega a ter sintoma, é porque a doença já está muito avançada. Exatamente. Né? Ela é uma Na doença... verdade, estágios iniciais, ela não tem Ela é Assintomática, silenciosa, é silenciosa. corre silenciosa e você às vezes só vai perceber alguma coisa quando ela dá o sintoma. Isso para os pacientes que não fazem o acompanhamento. Isso que a Rogéria comentou é importantíssimo. Hoje a gente tem visto que após 6 meses quase de pandemia, a gente notou que houve uma negligência dos pacientes por medo, por pânico, que é compreensível, exatamente, mas eles ficaram o quê? Presos no lar. E o que a gente notou, que provavelmente o ano que vem deve sair até um número exato disso, é que alguns pacientes padeceram em casa ou até faleceram em casa de doenças que eram crônicas e acompanhadas. Doenças que são preveníveis, que poderiam ser tratadas em tempo oportuno, mas infelizmente pelo medo, pelo pânico, ficaram Segundo plano, né? não, e ficaram escondidos, né, em casa, como todo mundo fez durante um bom tempo. E por razão, né, Marcelo? Porque venhamos e convenhamos, eu acho que hoje dificilmente alguém não tem alguém muito próximo de si doente, com o que teve a COVID, ou que está, ou que perdeu, que faleceu. Sem mesmo. dúvida. Que é difícil alguém que não conheça alguém próximo que não faleceu. O que eu estou chamando a atenção é que não deixe de ter os seus cuidados. Um é a prevenção, o outro é manter os hábitos saudáveis. O que a gente nota é que essas pessoas em casa perderam os hábitos saudáveis. Quem fumava passou a fumar mais. Quem bebia passou a beber mais. Quem comia desregrado começou a comer mais desregrado, né? Então, assim, os exageros atrapalham. Então, você deixou de ter um controle e passou a exagerar mais em hábitos não saudáveis. Deixamos de fazer atividade física regularmente. Com medo de adoecer, você se adoece. Se adoece, exatamente. Tanto o psicológico quanto o físico. E a gente tem acompanhado. Agora está acontecendo um retorno desses pacientes ao consultório. Eu acredito, aqui nós estamos falando de um único tópico, doença aterosclerótica. Mas, por exemplo, o câncer, ele não espera, ele não está parado, ele continua. Então, a prevenção de câncer também não pode ficar esperando a Covid passar. Exato. Então, esse paciente ele precisa ter um acompanhamento, um controle, com segurança, óbvio. As clínicas, os hospitais, elas estão atendendo com toda a segurança. Então, esse paciente que é de risco para um evento cardiovascular, ele tem que estar atento e manter o seu hábito saudável e o seu acompanhamento regularmente. Ou seja, gente, a sua casa não está te protegendo dessas doenças que nós estamos relatando aqui para vocês. Então, não deixe de fazer sua prevenção, isso é muito importante para a sua saúde. Essas doenças, elas são insidiosas, ou seja, elas são doenças que a gente chama de doenças mais caladas, elas demoram a vir. Então, não deixe de se tratar, isso é importante. Você pode prevenir um AVC, você pode prevenir um infarto agudo do miocárdio. É nesse sentido que a gente trouxe em pauta esse assunto para vocês, tá certo? Rogéria, me conta, como é que é essa coisa de trabalhar com maridão full time? Como é que é o estágio hospital e em casa? A pergunta primeiro para o marido, porque ele é o convidado. Então a gente pergunta primeiro para o convidado. Eu vou te dizer que é incrível, é incrível. A gente tem uma relação
profissional muito boa e de marido e mulher excelente. Então o que acontece? Não tem atrito, a gente, mas é um bate-papo, é bem legal, sabe? A gente opera junto, a gente troca ideia em casa de pacientes. Às vezes ela falou, aquela paciente sua foi em mim hoje. Aí eu falo, legal, pelo menos está em você. E vice-versa. E vice-versa. Então a gente tem uma... O que eu acho legal é que assim, né, você é uma pessoa extremamente calma e equilibrada, e a Rogéria extremamente agradável, descontraída, divertida, proativa, né? E evidentemente eu vejo aqui um time que deu certo e que Deus abençoe, que cada vez continue e melhore, né? É uma delícia, né, ver um casal com sintonia tão bacana quanto vocês. E existe aí essas lendas, né, essas colocações maldosas, né, que quando marido e mulher começam a trabalhar junto, o casamento pode estar arriscado, né, e comprometido, né, e é muito comum, infelizmente, acontecer algumas situações dessas, embora que muitas empresas familiares são empresas de muito sucesso, exatamente porque os dois, né, estão juntos na conquista e compreendem melhor o dia a dia, o universo de cada um deles. Mas você sabe, Odécio, eu vou te contar duas coisas. Uma, a gente dá muito certo porque a gente tem muito amor envolvido. Lógico. E muito respeito também pela pessoa que cada um é. E quando eu fui fazer residência, o Marcelo já era cirurgião vascular. E eu estava passando pela vascular, cheguei em casa e falei assim, ele nunca tinha me influenciado, a gente já era casado, eu me casei no meu primeiro ano de cirurgia geral. E eu falei assim, olha, eu gostei muito da cirurgia vascular. Aí ele, por que você não faz vascular então? Eu tinha 1 ano de casada, eu preferia ficar com o marido do que trocar pelo parceiro de trabalho, entendeu? Aí eu virei pra ele, não sei se você lembra disso, mas eu virei pra ele e falei assim, olha amor, vou te falar uma coisa, eu não faço vascular porque você faz vascular. Ele, como assim? Aí eu falei exatamente isso, eu prefiro manter o marido do que ficar com o companheiro de trabalho. Não, e aí eu estimulei. E aí ele foi fantástico, ele virou pra mim e falou assim, imagina, a gente já dá tão certo, eu tenho certeza que nós vamos ser assim, parceiros, nós vamos dar certo, e o trabalho vai fluir super bem, se for por isso mesmo, fica tranquilo. O meu cuidado, na época, nós já vamos fazer agora 18, 19? 19 de casados, 21 juntos. Então, juntos com a medicina, nós já temos quase esse tempo, porque quando ela fazia a residência, eu já trabalhava, mas quando na época eu fazia cobertura, plantões de urgência, emergência, e de vez em quando tinha algumas cirurgias que eu precisava fazer de madrugada, e ela ia comigo. Então eu deixei ela escolher naturalmente. Ela passou pela cirurgia geral, ela escolheu. O dia que ela falou isso pra mim, que ela pensava em fazer, foi a primeira vez que eu falei, então acho que você devia. A gente trabalha junto, você vai ter um começo, a gente já começa tal. E foi incrível. E hoje é interessante porque quando a gente tem cirurgia, um sai mais cedo que o outro, até porque tem os meninos, tem que deixar os meninos, aquela coisa, né? Tem que esperar a funcionária chegar. E aí, quando a gente chega, independente de quem seja, se não der um beijinho na nuca, no centro cirúrgico, entendeu? Porque a gente tá, né, a gente tá de máscara, normalmente a que chegou primeiro já começou, né? Aí, se não fizer isso, dá problema, entendeu? Que legal! Então, mas a gente aprende pelo exemplo, né? Isso tem que ter sempre. Que maravilha, é um romantismo profissional. Até na hora da cirurgia. Do trabalho. Olha, uma pergunta técnica que eu já ouvi falar dentro do nosso universo. O ronco. O ronco, evidentemente, a apneia obstrutiva do sono, ele contribui bastante para o estresse, para o sobrepeso, para diabetes, para uma série de alterações. E uma vez eu escutei também que a vibração do ronco, por estar aqui, a carótida passar por aqui, que isso poderia contribuir para a aterosclerose da carótida. Como que você vê isso? Olha, eu vou ser sincero com você, eu não li nada até hoje a respeito de uma evidência científica mostrando que o ronco possa ser um causador de placas obstrutivas. Agora, o ronco
denota uma apneia. Uma apneia denota uma hipercapnia, né? Um aumento do CO2 sanguíneo. Então a gente tem algumas alterações de gases arteriais e é lógico que você produz um estresse químico na célula. Então não dá para dizer que não tenha nenhuma ligação, mas eu nunca li nenhum trabalho colocando essa ligação direta. E a aterosclerose de carótida, ela acontece independente da idade ou é algo que acontece numa idade mais avançada? A aterosclerose, a doença aterosclerótica, independente do local, ela é o quê? Um processo degenerativo que vai acontecendo com o passar do tempo, com a idade. Então, a gente vai observar depois de uma certa idade, aquilo que eu falei, quando tem os fatores de risco. Então é mais comum a gente ver em pessoas mais velhas, certo? E o sobrepeso contribui bastante. Contribui. Então, sobrepeso, pressão A hereditariedade. alta, a hereditariedade, o estresse, cigarro, diabetes, sedentarismo, tudo isso são fatores considerados o quê? Fatores de risco para a doença aterosclerótica, que acomete qualquer artéria. No caso, a gente ia dar uma ênfase à doença carotídea, certo? A carótida é um vaso que comunica, vamos pôr assim, a circulação do coração diretamente com o cérebro. Então, uma artéria muito importante. Extremamente importante. A gente necessita da circulação da carótida para a irrigação do cérebro, necessita da irrigação das vertebrais para a irrigação do cerebelo. Então todo o sistema nervoso central craniano, ele depende da irrigação dessas duas artérias, das quatro, né? São duas de cada lado, vamos pôr assim. E a aterosclerose, ela tem predileção por alguns tipos de vasos. Por exemplo, a artéria carotídea é uma predileção da aterosclerose. De 10 a 15% dos AITs, que a gente chama, ataques químicos transitórios, eles são causados porque a artéria carótida interna não está ok, está com placa de ateroma, que pode formar um trombo, que pode embolizar, E o curioso é que é um vaso de altamente calibroso, né? Mas imagina, olha só, se você pegar... Gente, vou falar de uma forma que vai ficar bem bacana explicar para vocês. Pega o cano da sua casa. Você mora lá tem 1 ano, aí você joga gordura dentro daquele cano, gordura fria, gordura quente, passam-se 5 anos, passam-se 10 anos, passam-se 15 anos, aquele cano entupiu. Trabalhando por todo quê, né? dia. Trabalhando todo dia, muito bem. Sem parar, incessante. Isso. Então, existe o que a gente chama de shear stress na camada. O que é isso? É como se fosse um cisalhamento que o sangue faz. O sangue, ele é bombeado, mas com pressão, mas ele passa rente à superfície do vaso. E nos locais onde existe bifurcação, que é o caso da carótida, então nas bifurcações você tem o quê? Um fluxo que às vezes segue um cisalhamento maior. Então é mais comum, não estou dizendo que é exclusivo, mas é mais comum você ver placas em pontos de bifurcação. Então, na bifurcação carotídea, na região cervical, onde tem a carótida externa e interna, é onde a gente mais identifica essas placas. E qual é a facilidade disso? Na região cervical a gente consegue fazer um exame preventivo com ultrassom, não é invasivo, é indolor, é um exame que gasta 10 minutos no máximo e a gente consegue estudar o vaso, ver a morfologia, ver essa camada fininha do endotélio, que é o revestimento interno, ver se ele está espesso, se ele está começando a depositar gordura. Como é que se faz o tratamento, a remoção, a eliminação dessa aterosclerose? A gente só remove, baseado em trabalhos, em trabalhos, trials multicêntricos, depois de um certo grau de estenose. Não é porque tem que a gente tem que tirar, certo? Está funcionando isso bem. É super importante. Então é importante falar isso, porque senão todo mundo vai achar que tem 20% que tem que sair arrancando. Não é entendeu? assim. Na medicina a gente sempre faz isso baseado em evidência. Qual é a evidência? A gente compara os tratamentos. Então, se um tratamento de retirada
vamos dizer, melhor, com menos risco, menos prejuízo, ok. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Então, a grosso modo, as estenoses maiores, ou seja, os estreitamentos maiores, mais críticos, é que vão por um tratamento, certo? Tratamento cirúrgico. A gente divide a cirurgia em cirurgia aberta, que seria a remoção da placa, que é o que você está dizendo, e a cirurgia fechada ou endovascular, que é a angioplastia. Então hoje Colocação de stent. Isso, a gente pode fazer angioplastia no território carotídeo. Então não precisa abrir, não tira a placa, você passa o balão, ele esmaga a placa e você coloca um stent para manter isso, né, com fluxo aberto. Então existem critérios para se indicar, que eu acho que não vem ao caso. O médico especialista, analisando cada caso em particular, ele escolhe a melhor forma de tratar aquele paciente. Agora é importante dizer que a placa ela tem tratamento clínico. Qual é o tratamento clínico? A gente pode usar drogas que deixam o sangue mais fluido. Né, que o leigo fala assim, o paciente fala assim, vamos afinar o sangue. Na realidade não está afinando o sangue. É porque na realidade a gente usa drogas que diminuem a adesividade de células naquele local, certo? Você pode também controlar a pressão, isso é primordial. Você não pode querer tratar um paciente desse, deixar a pressão dele alta, elevadíssima. Então é um controle. Diminuir o tabaco ou cessar. A gente sempre pede para cessar. Eu estou falando diminuir para ser educado. Mas vamos ser. O limite tolerável seria zero. Zero. Para um paciente que tem doença carotídea, zero. Não tem que fumar. Sabe por que, Odécio? Muitas vezes o paciente não tem só um fator de risco, ele tem um conjunto de fatores de risco. E tem um péssimo hábito também, não tem hábitos saudáveis. Mas se você permitir, amor, a gente podia pegar o Eudécio como exemplo. O que você acha? Ele? Como? Sim. Por exemplo, a gente não vai falar nada de idade, mas vamos supor, você tem pressão alta? Não. Não tem. Sedentarismo? Agora Que não. jeito. Eu tive na pandemia. Me trouxe tanto incômodo que eu parti pro... Não, mas ele mudou. E o seu colesterol é elevado? Não lembro. Nunca. Já fez sua prevenção? Nesse sentido? Fiz, eu tive um médico maravilhoso. Rogéria, eu acho que eu tive o melhor médico para cuidar. Você teve o melhor vascular. Melhor vascular para cuidar. Por isso que esse médico está aqui agora. Na realidade essas são observações. Então, para quem tem placa, os níveis de colesterol a gente tem que abaixar para níveis mais baixos, certo? Para quem tem placa. Mas foi o estresse que me levou até o Marcelo. Então, esse é um fator de risco. E no momento de sobrepeso, estresse, sedentarismo. Aí veio a danada da Covid. A danada da Covid fez com que eu, como quase todo mundo, ficasse parado, quieto, em casa, ocioso, fechado, como todo mundo conhece. Né? E esse processo, isso mexe com as emoções, Sim. mexe com a autoestima, vem as preocupações econômicas, né? Eu tenho uma família, eu tenho que cuidar dessa família, imagina, de uma hora para outra cortou 100% a minha receita, cortou 100% a minha receita. Então, isso houve uma preocupação realmente muito grande, a preocupação gera estresse, e haja um momento em que nós comemos bastante dentro de casa, comia, dormia e não praticava nada, e eu atingi um peso máximo que eu tive toda a minha vida, até o momento em que a minha esposa, vamos pedalar, porque ela não estava gostando do gordinho lá quando desembrulhava, não estava vendo, acho que uma cena não era muito romântica, e aí ela sutilmente sugeriu que a gente começasse a praticar algum esporte, e foi onde eu entrei para a bike, e de lá para cá tudo mudou. Mas esse é o cuidado, né? A gente tem que lembrar que é mais barato a gente prevenir, porque o tratamento é sempre mais caro em todos os sentidos. Não só econômico, mas na social, mudança de hábito. tudo. Às vezes você vai ficar
num hospital, acamado. Então você tem que pensar sempre assim. A prevenção, ela é importante. Prevenir a doença e detectar ela precocemente e assim fazer seu acompanhamento, usar as medicações corretas, ter um médico de confiança que possa te seguir, te orientar, isso é fundamental. Extrapolando, eu gosto muito de dar esse exemplo. A gente não tem o hábito de ir ao colega dentista, né, ao cirurgião dentista, a não ser quando sente dor, né? Ninguém vai, é engraçado, ninguém vai no dentista uma vez por ano para ver se está tudo bem. Né? O que você veio fazer aqui? Não, vim ver se está tudo bem só, ver se não tem algo para limpar, uma placa de tártaro. Então, você vê que o hábito nosso não é prevenir, o hábito nosso é tratar. Esse é um hábito do brasileiro. E a gente tem que mudar isso. Precisa. Então, gente, que hoje isso seja um marco também na sua vida. E todas as dicas que nós demos aqui, dicas de saúde, dicas de mudança de hábito, que te tire dessa zona de conforto e te faça agir. Porque o melhor nessa vida é a gente ter saúde, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do programa. Marcelo, prazer estar aqui. O prazer é meu. Como eu disse no começo, é uma honra, uma satisfação imensa. E eu queria, assim, agradecer o convite, né? E estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui na casa de vocês, na Delano, participando do programa, né? Foi muito feliz, muito gostoso. Muito gostoso. Vocês viram que a emoção, quando um olha para o outro, o olhar o brilho nos olhos deles, a emoção aflora e alta aqui, né? E já faz tempo, né? Faz o coração bater mais Você forte. sabe que o segredo, você perguntou, o segredo para a coisa funcionar, eu aprendi há muitos anos atrás. E o segredo, a gente não pode dormir chateado um com o outro. Isso é um segredo. E nem sair chateado. E nem sair chateado. Então, dentro da casa, a gente tem que resolver o negócio antes de dormir. Ou no outro dia, antes de sair de casa. É um segredo, E tem sem que dar dúvida certo. alguma, alguns incômodos não é nada perto de quanta coisa boa que um proporciona ao Lógico, outro, né? Quantas conquistas. Rogério, As pessoas fazem isso o tempo todo. Quando a gente tá junto, é como... Marcelo, o tempo muito obrigado por estar aqui conosco, dar esses seus esclarecimentos. Uma oportunidade maravilhosa, realmente. É sempre um prazer estar por perto, tá? Muitíssimo obrigado. Obrigado. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até o nosso próximo Papo Saudável. Esperamos vocês.